Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto do vídeo de hoje é medo, insegurança, autoabandono. Como lidar com essas questões? E para você entender melhor sobre tudo isso, hoje eu vou falar sobre o chakra raiz e a influência desse chakra na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Também vou falar um pouco sobre a fase oral e a fase anal do desenvolvimento psicossexual desenvolvido por Freud, analisando os chakras, analisando a sua fase anal e a sua fase oral, você conseguirá entender o porquê da sua vida amorosa funcionar dessa maneira que funciona. Para entender, nós vamos analisar esse chakra aqui, esse chakra raiz. O chakra base, o chakra raiz, ele vai falar sobre sobrevivência física e sobrevivência emocional. Mais para frente você vai entender essa relação. Vamos analisar esse chakra aqui, bem a fundo para você entender melhor sobre tudo isso. O nosso chakra raiz, ele vai responder a algumas perguntas básicas do nosso inconsciente. Tem um lugar nesse mundo? Se tem um lugar, esse lugar é seguro? Posso pertencer a esse lugar? Posso ser quem eu sou? Então, tudo isso vira um questionamento na nossa fase adulta. Quando você nasce, do seu nascimento até aproximadamente 7 anos de idade, você está sob influência desse chakra, o chakra raiz. Você está desenvolvendo a sua fase oral e a sua fase anal, que são duas fases importantes na vida da criança, que vai ter total diferença em como essa criança vai viver a sua fase adulta. O nascimento da criança até os seus 7 anos de idade, a criança ela está sob influência do chakra raiz, que está ligado ao elemento terra. Essa fase é a fase onde a criança começa a conhecer o mundo, a experimentar o mundo. É nessa fase que a criança desenvolve o seu caráter e a sua personalidade. Então, tudo que essa criança vê, escuta, vai sim fazer diferença na vida dela. Tem estudos que já comprovam que desde a barriga da mãe, a criança ela recebe influências do ambiente externo e também das sensações que essa mãe que está carregando o bebê sente. O nosso chakra raiz, o chakra base, que fica na base da nossa coluna, ele é a base de tudo. É a partir desse chakra que vamos ter segurança, coragem, força, equilíbrio para viver a nossa vida de forma plena e harmoniosa, tanto relacionada à questão física, questão material, questão emocional, questão espiritual. Quando você tem os seus chakras em equilíbrio, a sua vida ela tem mais equilíbrio. Temos esses 7 principais, mas temos outros chakras também. Hoje nós vamos falar sobre esse chakrinha aqui, o chakra vermelho, o Muladhara, que tem a tradução base, mula. Então, Muladhara quer dizer base. Então, esse chakra, ele é a base da nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, e eu vou falar sobre a influência desse chakra em cada aspecto
da nossa vida. O chakra raiz, ele vai responder algumas perguntas básicas do nosso inconsciente. Tem um lugar nesse mundo? É seguro habitar esse local, esse lugar? E quando essa resposta é não, daí você se torna uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura, uma pessoa com dificuldades de criar raízes, de se adaptar. Você cresce uma pessoa com dificuldades no campo financeiro, sexual, espiritual. Você se torna uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Esse chakra, quando ele não é bem desenvolvido, a pessoa ela cresce até com dificuldades no raciocínio lógico. Então a pessoa ela não consegue raciocinar de forma lógica quando a pessoa tem esse chakra aqui em desarmonia. O que acontece com os chakras? O chakra, ele é um vórtice de energia. Chakra significa roda. Então é uma roda e essa roda ela precisa ficar girando e girando em harmonia. Muitas das vezes essa roda ela gira em desarmonia. Ela pode estar muito acelerada ou muito devagar. Quando está muito acelerada, apresenta determinados sintomas. Quando está muito devagar, apresenta outros determinados sintomas. Então, antes de adentrar aqui na influência desse chakra nos nossos relacionamentos pessoais, familiares, amorosos, esse chakra é o chakra também do dinheiro, porque o dinheiro é uma base. Vamos supor que é um chakra fraco, enfraquecido, quase não gira de energia. A pessoa tem dificuldade em fazer dinheiro. Se faz, não fica com esse dinheiro. Saúde física, fraquíssima. Fraquíssima, fraquíssima. Circulação sanguínea também, bem devagar. Esses são uns dos sintomas desse chakra inativo ou praticamente inativo. Quando esse chakra ele está muito acelerado, a pessoa pode se tornar pão dura. Então é uma pessoa que faz muito dinheiro, mas ela é uma pessoa que ela não gasta muito dinheiro. Esse é um dos aspectos. E esse chakra também está relacionado à questão de segurança. Dinheiro é segurança. Então essa pessoa ela pode guardar muito dinheiro, não querer gastar muito dinheiro por conta do medo. Uma análise de chakra vai determinar quais são os sintomas que você está tendo e a partir desses sintomas, a partir da análise do chakra, nós vamos ali trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Quando esse chakra raiz, lá na infância, não é bem desenvolvido, o ser humano, a mulher, o indivíduo, cresce uma pessoa insegura, ciumenta, tem sentimento de posse, tem medo de ser abandonado. É uma pessoa que muitas das vezes pode se abandonar para poder transmitir uma falsa sensação de segurança para outro. Então é uma pessoa que pode abrir mão de tempo de qualidade para si, pode abrir mão de cuidar da sua própria saúde física, emocional ou financeira para poder ajudar os outros de forma desequilibrada, para ficar em um relacionamento. Então, esses são uns dos sintomas desse chakra em desequilíbrio. Pessoas que têm esse chakra em desequilíbrio têm grandes chances de ter prisão de ventre. Por quê? Porque o chakra raiz, ele vai também nos ajudar a eliminar aquilo que não nos faz bem, de forma física, de forma orgânica, mas também de forma emocional, de forma espiritual. Então, quando você prende essas fezes, você já viu pessoa com fezes, né, com intestino preso, é uma pessoa que tem mau humor.
é uma pessoa que tá agressiva, tá agitada, tá tensa, tá dura, porque ela não tá conseguindo eliminar as toxinas. Então o corpo dela já começa a entrar em colapso, os hormônios dela começam a entrar em colapso. Então, se você olhar para isso de uma ótica espiritual, a pessoa ela não consegue eliminar aquilo que faz mal para ela, as energias que entram, mas que não faz bem para ela, que precisa ser eliminada. A pessoa não consegue. Se essa pessoa é vítima de magia, ela não consegue descarregar essa energia dessa magia, desse mal olhado. Tudo isso está relacionado a essa questão dos chakras. Por isso que crianças costumam ficar em contato com a terra. Eles estão sendo influenciados por esse elemento até os seus 7 anos de idade de forma mais forte. Então essas crianças elas querem contato com o elemento desse chakra. O órgão de ação desse chakra é o ânus, mas o órgão de sentido desse chakra é o nariz. E o nariz ele está relacionado também ao nosso instinto de sobrevivência. O nosso nariz ele também está relacionado com como as pessoas nos veem. Você já viu aquele ditado? Essa pessoa é muito nariz em pé, essa pessoa se acha. Tudo isso está relacionado a essa questão dos chakras. Olha que loucura! O chakra raiz é o chakra da segurança, certo? Mas o que acontece? Quando essa pessoa não tem um chakra raiz forte, ela se sente insegura. Quando você se sente seguro, o que você faz? Você procura algo ou alguém que te transmita essa segurança, certo? Quando você está com medo de ir até determinado local sozinho, o que você faz? Você chama alguém que você gosta e que você acha que gosta de você para ir naquele determinado local. Então você está dependendo daquela pessoa, da proteção daquela pessoa, mas não só da proteção, do amor daquela pessoa, porque dependendo do amor que aquela pessoa tem por você, ela pode sim te proteger, mas como também ela pode te deixar lá para ir de arrasta, ou para acontecer o que tiver que acontecer com você. Então você vê como isso está totalmente relacionado à nossa questão de sobrevivência e como isso acontece no campo amoroso, principalmente relacionado às mulheres. A mulher se sente insegura, se sente fraca, se sente incapaz, então ela vai procurar a segurança de outra pessoa. Então ela vai procurar alguém que a ame o suficiente para cuidar e proteger. Então assim se cria uma dependência emocional. Então aquela pessoa ela se sente insegura, ela tem medo de ser abandonada, ela tem medo de ficar sozinha, ela tem medo de não dar conta. E para ela poder se sentir melhor, ela precisa que outra pessoa esteja ao lado dela. E para ela garantir que alguém fique ao seu lado, ela começa a se auto-abandonar. Ela começa a deixar de viver para si, para viver para o outro, para agradar. Então ela escuta coisas que ela não precisa escutar. Ela faz coisas que ela não precisa fazer. Ela passa por situações que ela não precisaria passar. Mas tudo por conta do medo, tudo por conta da insegurança que gera esse autoabandono. Então você passa a se abandonar para que o outro não te abandone. Mas a pergunta é: como alguém não vai te abandonar se você já se abandonou antes? Se você é uma pessoa insegura, quem vai pisar em terreno inseguro é só se for uma pessoa insegura. E aí, olha só o que acontece. Aí uma pessoa insegura vai atraindo outra pessoa insegura. Uma pessoa em desequilíbrio vai atraindo outra pessoa em desequilíbrio. E quando eu vou abrir o tarô para jogar, o baralho para jogar, é isso que eu vejo. 2 pessoas desequilibradas,
duas pessoas procurando um norte, uma segurança, uma ajuda, um help. Não sabe como encontrar, porque não nos é ensinado. E daí ela encontra uma outra pessoa que também está na mesma dependência e ela já acha que é uma conexão, que é amor, que é alma gêmea. Só se for dependência gêmea. Então vamos seguindo aqui. Esse chakra, ele é por instinto de sobrevivência. Gente, eu acredito no amor romântico, mas o que acontece? O nosso cérebro, ele é programado para sobreviver. Então ele vai querer sempre viver, sempre sobreviver. Ele vai querer continuar existindo. Para continuar existindo, ele não pode se duplicar. Ele não é imortal. Então, como que ele vai fazer? Ele vai ter que procriar. Ele vai ter que ter uma semente dele. Então, é por isso que nós também temos esse instinto de querer nos relacionar com outra pessoa. Porque o relacionamento com outra pessoa nos traz segurança. As civilizações se desenvolveram assim. Através de união de corpos. As pessoas se uniam, um acendia um fogo, outro protegia, outro caçava. Então você estar junto te traz esse sentimento de segurança. Para você ver que isso é tão real que quando você passa em um determinado local, se a rua estiver cheia, você se sente mais seguro de passar. Se a rua estiver vazia, você vai falar, epa, tá perigoso. Se uma loja estiver cheia, você se sente mais seguro de entrar naquela loja. Se a loja estiver vazia, você já não quer entrar. Você fala assim, ai, será que eu entro aqui? Não bate aquela insegurança? Aí você vê como uma coisa está relacionada à outra. Estou dando esses exemplos simples para vocês entenderem como que o nosso cérebro, nossa cabeça funciona. Então, ele precisa de uma extensão dele. Vocês já ouviram aquele ditado? Para se manter vivo, você precisa plantar uma árvore, fazer um filho ou escrever um livro? É a forma que temos de nos mantermos eternos. E é isso que o cérebro entende. Eu preciso de uma extensão minha. Ao meu ver, é como se fosse raízes querendo crescer e se manter vivo. E olha que interessante também, gostei aqui. Eu falei para vocês que o órgão de sentido é o nariz. E o nariz, ele está totalmente relacionado ao nosso sistema nervoso. Quando você sente um aroma, aquele aroma, ele já se conecta ao seu sistema límbico. E ali ele ativa várias emoções. Que pode ser uma emoção de vem, chegue mais perto. Então, quando o ser humano está doente, ele transmite um cheiro. O cachorro consegue identificar as doenças através do cheiro, porque ele tem um olfato mais apurado. Mas para quem é da área da saúde, ou para quem já conviveu com algumas pessoas que têm alguma doença crônica, alguma doença mais séria, você sente o cheiro. O cheiro, ele é puro instinto de sobrevivência. Você só não come uma comida estragada porque você sente o cheiro. Às vezes a comida nem está com aparência, mas o cheiro você sente. Você só não se aproxima de uma pessoa porque você sente o cheiro de CC dela. Aí você fala, não quero ficar perto dessa pessoa. O cheiro, ele é um convite. Ele convida para entrar, mas ele também convida para se afastar. Então você vê que isso está tudo ligado aos nossos sentidos, ao nosso chakra raiz. Outra coisa interessante, você também já ouviu aquele ditado, né? Ah, não consigo nem sentir o cheiro dessa pessoa. E realmente, quando você gosta de uma pessoa, o cheiro dela é bom para você. Quando você não gosta, nossa, o cheiro da pele da pessoa muda para você. Aquela pele que você sentia que era cheirosa. A pessoa trabalhou 12 horas no dia,
Você sente o cheiro, pra você tá cheiroso. Mas daí, quando você toma ranço daquela pessoa, a pessoa pode passar o melhor perfume que for. Você não consegue ficar perto daquela pessoa. O cheiro daquela pessoa te incomoda. Para quem tem um olfato mais apurado, isso é perceptível. Inclusive, também é um grau de mediunidade. E muitas pessoas que têm essa mediunidade olfativa, ela sente o cheiro das coisas. Ela sente o cheiro da magia, ela sente o cheiro da bondade, sente o cheiro da maldade. Então, quando a pessoa tem esse chakra raiz, que tem essa cor vermelha, a cor vermelha está relacionada à questão de alimentação, abre o apetite. Por isso que o MC Donald's é vermelho e amarelo, que são cores que chamam vida, alegria, vida, ação. Você fica ativo. O vermelho ele chama, é vida, é a cor do sangue, é a cor da vida. Então, eu acho que é por isso que muitas pessoas se incomodam com a cor vermelha, principalmente se a mulher estiver usando vermelho, é porque aquela mulher está usando a vida. E mulher com vida é algo que incomoda. Ela pode até ter vida, talvez, mas viver não. Então, pessoal, quando a pessoa ela tem esse chakra bem equilibrado, a vida dela flui, o financeiro dela é equilibrado, ela não é insegura, ela é uma pessoa corajosa, mas uma coragem que faz ela crescer, que faz ela prosperar, que faz ela progredir. Coragem não é a mesma coisa de irresponsabilidade. É uma pessoa responsável, porque é uma pessoa que tem pés no chão, é uma pessoa confiante, não é aquela pessoa que tá sempre para baixo, nunca acha que é o suficiente. A pessoa com chakra raiz equilibrado é aquela pessoa que tem o nariz mais em pé. É aquela pessoa que chega no ambiente e domina. Capricórnio tem essa energia. Capricórnio é a energia terra. É aquela pessoa que chega dominando o espaço. Essa é a energia do chakra raiz. É pertencer ao espaço que você está de forma fluida, de forma aconchegante, de forma acolhedora, de uma forma que nutre. Então, o chakra raiz, ele também é um chakra de nutrição. Nutrição emocional, nutrição financeira, nutrição espiritual. Mas ele também é um chakra de eliminação. Ele fala sobre aprendermos a eliminar aquilo que é tóxico, aquilo que nos faz mal, para deixar a energia fluir. É um chakra que chama a vida. Pessoas que têm facilidade de sofrer acidente, que está sempre quebrando o braço, perna, qualquer tipo de osso. Pessoas que vivem quebrando os ossos. Chakra raiz desarmonizado. Essa pessoa ela pode captar tanta energia e não conseguir liberar, que daí o corpo dela, o corpo energético dela e até mesmo o corpo físico e todos os outros corpos ficam totalmente sobrecarregados e acaba acontecendo uma ruptura. Essas pessoas elas têm um desequilíbrio nesse chakra. Pessoa que sofre muito acidente, qualquer tipo de acidente, está relacionado a esse chakra. Problema circulatório, de pele, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. E a pele, ela fala sobre contato, sobre tato. Então, se tem algo que toca a sua pele e te incomoda, a sua pele já se irrita. Então, a irritação da pele, ela também significa isso. Às vezes, a pessoa está com a pele muito irritada, está sempre com a pele irritada. Dermatite, não sei o que, não sei o que. Às vezes, é o chakra raiz desarmonizado. Eu já atendi uma moça que ela vivia com um negócio de pele lá, alergia, não sei o que. Mas essa energia estava aqui, ó. Chakra raiz que estava impregnado. Mas esse chakra raiz estava impregnado por quê? Porque ela estava em um relacionamento, ela já não aguentava mais ficar com aquela pessoa, só que ela se mantinha no relacionamento. Então a pele dela começou a expor. Nosso corpo fala. Então a pele dela já não aguentava mais ser tocada.
Só que por algum motivo ela não falava. Medo de ficar sozinha. Essa pessoa tá me fazendo mal? Tá. Eu não gosto de ficar perto dessa pessoa, eu não gosto. Mas é melhor do que ficar sozinha. Então olha o que o medo, a insegurança faz. E daí já está relacionado ao autoabandono. Porque a pessoa ela prefere ficar doente do que sair do relacionamento. Então ela se abandona. Olha que... Então, gente, para vocês entenderem melhor sobre os chakras, eu vou fazer um vídeo separado só sobre os chakras. Pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo, o vídeo só sobre os chakras já esteja aqui disponível no perfil. Pode ser que não, tá bom? Mas é isso daí. Mas os chakras, eles fazem parte de uma anatomia sutil. Nós temos o nosso corpo físico, temos essa anatomia física, mas temos também a anatomia sutil. Então, esses chakras, apesar de quando a gente explica a localização desse chakra, a gente sempre explica através do corpo físico para o melhor entendimento, esses chakras, eles ficam no corpo sutil, ele não fica no corpo físico. O chakra base, ele fica ali na região do períneo, ele fica ali perto do cóccix, bem na base. E ele vai fazer a sustentação de toda a coluna, de todas as 33 vértebras. 33 é o grau mais alto da maçonaria. 33 é um número totalmente espiritual. Então, você vê a relação de uma coisa com a outra quando a gente vai adentrando. É por isso que eu demorei para gravar esse vídeo também. Porque daí eu já quero falar sobre outra coisa, E eu tenho que me focar aqui, ó, no chakra raiz, terra. Vamos aterrar. Olha só outro sintoma desse chakra desarmonizado, dificuldade em aterrar. A cabeça fica assim, ó. Por quê? Por conta da dificuldade do equilíbrio emocional, por conta da dificuldade do raciocínio lógico. Então, para você fazer as coisas acontecer, você tem que ter um bom raciocínio lógico, ou então as coisas não acontecem. Então, você vê mais uma relação desse chakra na nossa vida. No nível mental, o chakra raiz atua como base da percepção de realidade. É ele que sustenta a sensação de segurança interna. Então, é esse chakra que vai fazer com que nos sentimos seguros. É esse chakra que vai nos fazer se sentir forte, firme. Esse chakra ele está relacionado aos ossos, já que também está relacionado a todo o nosso sistema sanguíneo. Então, quando você está com os ossos fracos, também está relacionado à nossa musculatura. Então, quando você tem músculos fracos, você se sente fraco. Tanto que na época da pandemia, né, teve toda aquela questão que pessoas que tinham uma musculatura mais fortalecida tinham mais chances de sobreviver. Mas aí era por causa da intubação, né? Então, a pessoa, quando ela é intubada, ela tem mais chance de sobreviver se ela tem a musculatura mais forte, porque o músculo ele vai nos ajudar a guardar energia e manter o funcionamento do corpo. Quando está equilibrado, a mente tende a funcionar de maneira mais organizada e estável, permitindo foco e clareza, porque também é um chakra que fala sobre nutrição. Nós vamos entender melhor a nutrição desse chakra quando eu adentrar na fase oral. Então, olha só, quando está equilibrado, a mente tende a funcionar de maneira mais organizada e estável, permitindo foco e clareza. Eu já falei que esse chakra está relacionado à questão de sobrevivência. E uma das coisas mais importantes para a nossa sobrevivência é o que? A alimentação. Muitas crianças têm dificuldade na escola
no seu desenvolvimento por conta de falta de boa alimentação. Então, uma criança, muitas das vezes você vê que uma criança de escola particular pode ir melhor do que uma criança de escola pública, não é só por conta do que é ensinado, mas também por conta do que é ensinado, porque às vezes não adianta ensinar tanta coisa se essa criança ela não vai conseguir raciocinar tudo aquilo. Então é muito diferente uma criança que acorda, vamos supor, 6 da manhã, 5h30, 6 da manhã, toma café, um pão com manteiga, só trigo, né, nas crianças, pão com manteiga e café, e vai para a escola. Primeiro tem que pegar o ônibus, ou tem que ir andando, tá chovendo, tá sol, não importa, porque a mãe tem que ir para o trabalho. Essa criança, ela já vai ter uma maior dificuldade. Ela vai ter uma dificuldade maior em manter o foco, porque ela já está com foco em sobreviver. Ela já tem que pôr o foco em outras coisas. Ela já acorda tendo que estar focada. Porque se perder o ônibus, já era. Se entrar atrasado na escola, não toma café. Então, essa é a diferença de uma criança que acorda. Não precisa necessariamente ter babá, os pais ser ricos, não. Mas essa criança tem uma alimentação, como uma fruta de manhã. Às vezes vai para a escola andando, caminhando, mas é perto de casa. Se não puder ir caminhando, andando por conta do tempo, tem um carro para levar, tem um transporte, ou a mãe pode ficar em casa. Então, tudo isso influencia, sim. Então, quando você vê o pessoal falando, na corrida dos ratos, tem um que começa lá atrás, outro que começa lá na frente, isso aqui já é diferencial. A pessoa, quando ela não come, não se alimenta bem, ela não consegue raciocinar, ela não consegue ter foco, porque o foco dela é viver, sobreviver. Então, o cérebro vai gastar toda a energia para manter esse corpo vivo. Ele não vai poder ficar pensando. É pensamento curto, para não gastar energia. A pessoa se sente capaz de lidar com a vida concreta, com suas responsabilidades e desafios. Por outro lado, quando há desequilíbrio, a mente passa a operar sobre uma lógica de ameaça. Surgem pensamentos repetitivos ligados ao medo, à escassez e à insegurança, como se a pessoa estivesse em constante estado de alerta. E é realmente isso, a pessoa vive no estado de alerta. E depois, quando eu falar sobre a fase oral e anal, vocês vão fazer a junção. Já no campo emocional, o chakra raiz se relaciona profundamente com as emoções primárias. Entre elas, o medo é a mais marcante. Quando esse chakra está harmonizado, a pessoa experimenta uma sensação de amparo interno, uma estabilidade emocional que permite enfrentar situações difíceis sem perder o centro. Porém, quando ele está desorganizado, emoções como ansiedade, tensão e insegurança passam a dominar, criando a sensação de que falta chão, como se não houvesse um suporte interno suficiente para lidar com a vida. Então, essa pessoa, ela se torna instável. Tudo abala essa pessoa. É aquela pessoa que pode viver com síndrome de vitimismo. Ela acha que o mundo está contra ela. Por quê? Porque lá na fase oral dela, ela descobriu que o mundo estava contra ela. Lá na fase oral, que quando essa criança precisava de uma ajuda, de uma amamentação, de uma troca de fralda, de um banho, e não teve, essa criança, ela entendeu, ela registrou no inconsciente dela que o mundo é um lugar terrível. Que o mundo é um lugar que ela vai sofrer, que ela vai passar perrengue. Então essa pessoa, ela cresce como se ela não tivesse uma ajuda, alguém para ajudá-la, ou que ela também não fosse o suficiente para se ajudar. E essa pessoa, ela vive procurando um herói para ela, alguém para ajudá-la. E isso aqui, você vê nas crianças
que são abandonadas pelos pais ou negligenciadas na fase da infância. Porque essa criança, ela cresce sem suporte dos pais, então ela também cresce sem suporte interno. Então é aquela pessoa que quando se torna adulto, ela se torna um adulto menor abandonado. Tem um menor abandonado e tem um adulto abandonado. Então quando essa criança, na fase da infância, ela é um menor abandonado, ela se torna um adulto abandonado. Ela acha que o mundo está contra ela. Ela acha que tudo que as pessoas estão fazendo é para prejudicá-la. E daí você vê uma problemática nas relações, porque aí quando uma pessoa que tem um chakra bem harmonizado, uma pessoa que tem confiança, que tem autoestima, encontra essa pessoa que não tem esse chakra harmonizado, essa pessoa que tem um chakra bem harmonizado se torna o vilão da história. Se torna, porque a pessoa que está ali com o chakra dela harmonizado, que tem controle emocional, que sabe que ela pode, que sabe que ela vai se manter sempre assim, olhando para frente, para o futuro, confiante, as coisas vão acontecendo na vida dela. E aí a outra pessoa que não tem um chakra harmonizado, acha que o mundo é injusto, que para o outro acontece, para ela não acontece, mas acontece para o outro porque o outro é confiante. Você viu aquelas pessoas que são filha da puta? Sabe aquelas pessoas que gostam de praticar maldade? Elas confiam que elas vão sair impunes. Elas confiam que vai dar certo. E dá certo. É por isso que você não vê essas pessoas passando perrengue, porque elas têm confiança. Elas confiam nela. Confia para fazer coisa errada? Mas confia. O universo não vê bem, não vê mal. Ele vê o que você sente. Se você se sente capaz, você será capaz. Se você se sente pequeno, você será pequeno. Já no espiritual, o chakra raiz desempenha uma função essencial que muitas vezes é mal compreendida. Ele não está ligado a estados elevados de consciência, mas sim a um enraizamento. Então foi aquilo que eu falei. Ele vai filtrar. O chakra raiz, ele não vai fazer você se conectar com níveis mais elevados, mas ele vai filtrar a energia. Ai, Jéssica, mas não é no chakra raiz que a Kundalini ela adormece? Sim, mas ela desperta no chakra raiz. Ela não alcança a iluminação no chakra raiz. Ela desperta ali. Ele é o centro responsável pela nossa conexão com a realidade física, com a Terra e com o próprio corpo. Porque não tem nada mais espiritual do que você estar conectado com o seu corpo. Então, se você não consegue controlar o seu corpo, pode esquecer que você não vai controlar nada no mundo espiritual. Em outras palavras, ele garante presença. Sem esse enraizamento, qualquer tentativa de desenvolvimento espiritual tende a ficar instável, porque não há base suficiente para sustentar esse crescimento. Por isso, muitas tradições afirmam que o caminho da evolução não começa no topo, mas sim na base. E essa base é o chakra raiz. Então é aquilo, né? Para você encontrar a luz, você tem que passar pela sombra. Então primeiro a gente tem que começar lá embaixo. É lá embaixo que a gente começa. Aí depois a gente vai evoluindo, vai subindo. Então você tem que começar no degrau mais baixo dessa escada para você ir subindo. Para você ir aprendendo. Então você passa ali por essa fase da raiz, que é a base, a sobrevivência, conhecer o mundo. Isso é muito engraçado, que eu estava até falando sobre isso hoje. Tem muita gente que se diz mestre espiritual, tem muita gente que se diz sábio, conhecedor, mas não saiu dessa energia aqui ainda. Ainda está no chakra raiz. Ainda está vivendo ali na energia do chakra raiz. Ainda está sendo sustentado pelo pai, pela mãe, pela tia. Ainda não saiu de casa. Faz tudo dentro da casa dos pais e tudo mais. Então essa pessoa, ela não tem segurança. Ela só se sente segura porque quem está segurando a energia dela são os responsáveis dela. Então essa pessoa ela ainda está sobrevivendo, está aprendendo a viver. Ainda está começando a abrir os olhos. A pessoa não passou pela fase mais básica. A pessoa não aprendeu a comprar a própria comida. A pessoa não aprendeu a fazer a própria comida.
Por isso que tem muita gente que vai para o terreiro e reclama, porque não quer limpar chão. Não quer fazer comida para 20, 30 pessoas. Porque ela não faz nem para ela. Tem quem faça. A bruxa, o bruxo de apartamento, que quem faz é o pai e a mãe. Quem paga o cartão dessa pessoa é o pai e a mãe. Quem vai comprar o frango para matar pro bicho dessa pessoa? Pro bicho. Quem vai comprar os bichos para matar? Quando precisa, se faz. Quem compra é os pais. Então essa pessoa ela precisa primeiro sair disso. E não que tenha alguma coisa errada, não tem. Cada um com o seu processo. Mas dependendo da forma que isso acontece, alguma coisa está de errado. Ao integrarmos todas essas dimensões, física, mental, emocional e espiritual, percebemos que o chakra raiz não é apenas um ponto entre outros, mas sim um fundamento sobre o qual todo o sistema dos chakras se organiza. Ele define a qualidade das nossas relações com a vida em seu aspecto mais básico, estar vivo, seguro, presente, conectado à realidade. Quando essa base está estável, todo o restante do sistema tem condições de funcionar de forma equilibrada. Então, a pessoa precisa estar conectada à realidade. Qual que é a realidade? Tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que descascar a batata, tem que pagar os impostos. Então, se a pessoa ela não consegue aceitar a realidade, que é algo que está palpável, que é algo que ela está vendo, ela vai se conectar com o mundo espiritual, que é coisa que ela não está vendo. Gente, se você não consegue seguir a lei dos homens, que pode te levar para a cadeia, que pode te deixar sem poder sair do país, você vai... Tu vai mesmo respeitar a lei daquele espírito que tu só viu lá na consagração, que só apareceu uma vez para você, que você nunca mais viu? Você vai acreditar? Na verdade, você vai acreditar que aquele espírito existe de verdade dentro de você? Ou você vai achar que é só mentira? Porque você não aceita a realidade? Essa fase oral, que vai do nascimento da criança até os seus 2 anos de idade, aproximadamente, porque depende, cada criança tem o seu sistema, né? Cada criança tem o seu sistema, vai depender da genética, vai depender de como essa criança foi criada, de como foi a gestação dessa mãe, tudo depende. Mas, geralmente, entre 0 e 2 anos de idade, que é a idade onde a criança ainda está amamentando no peito, ou ainda está sob influência da mamadeira, principalmente, essa criança ela está sob influência do chakra raiz, que vai até os seus 7 anos de idade. Mas essa criança ela está vivendo a sua fase oral, que é onde a criança experimenta o mundo através do prazer da boca. Então, tudo o que traz prazer para essa criança é praticamente através da boca. Porque o que ela tem? Ela tem mamadeira e chupeta. Ela vai crescendo, né? Tem um suquinho, outra coisa. Mas ali a única coisa que tem para ela se divertir é a amamentação. Então, é a partir dessa fase do 0 a 2 anos de idade que a criança ela vai aprender se o mundo é um lugar bom ou não para ela. Por quê? Por quê? Vou deixar bem claro que essa fase oral ela não está só ligada à alimentação, à amamentação em si. Tem um vídeo aqui no canal ou lá no outro canal para você assistir no Oráculos da Deusa, onde eu falo sobre isso, mas eu vou trazer mais vídeos explicando, tá? Só para eu não me perder aqui, porque eu já gravei uns 10 vídeos e voltei porque eu vou querendo adentrar mais ainda nos assuntos. Mas o que acontece? Nessa fase, a criança ela não consegue se virar sozinha. Então, não é sobre alimentação, é sobre confiar. Essa criança, ela precisa confiar. Ela está ali vivendo a base da confiança. Qual confiança? Como assim? Porque ela tem que ficar ali esperando que a comida vai chegar para ela. Então, ela fica na confiança, na espera da comida. E quando aquele pai, aquela mãe, aquela babá
aquele avô, aquela avó, aquela pessoa que cuida daquela criança, quebra essa confiança, que é deixar essa criança sem alimentação, sem o cuidado, sem a nutrição, nessa fase, sem o banho, sem uma brincadeira, essa criança cresce se sentindo insegura. Porque na parte mais vulnerável, ali na sua fase dos 2 anos, onde ela era totalmente dependente de uma ajuda, ela não teve. Então, ela não tem um entendimento disso, mas o corpo dela registra, o inconsciente dela registra. E aquele registro ele vai ficar, e lá na frente vai se tornar um trauma, uma fixação. Então, esse negócio de falar, não pode deixar chorando, faz mal deixar chorando, é verdade. Porque daí a criança perde a confiança. Ela está lá no momento de vulnerabilidade e a pessoa que mais diz amar ou que mais deveria amá-la não está proporcionando ali o básico, que é a limpeza e a alimentação. Então essa criança ela já vai registrar isso daí. E quando cresce um indivíduo muito carente. Porque lá na frente, o básico que uma pessoa fizer para ela, ela já vai achar que é o muito. Então é aquela pessoa que vive de migalhas. Então esse é um dos aspectos. Temos mais aspectos. Tem pessoas que na fase adulta deixa de comer para poder deixar mais para o outro. Tem aquelas pessoas que têm mania de ficar dando comida. Isso é um dos aspectos. Isso quando acontece de forma exagerada, de forma extrema, de forma desequilibrada, que traz prejuízo para a pessoa. Então, esse adulto, ele pode ter tudo, porque isso não significa que vai ser uma pessoa que não vai estudar, que não vai fazer uma faculdade, que não vai ter uma empresa. Essa pessoa ela vai ter tudo isso, mas é tudo muito na base da insegurança, na base do será. Aquela pessoa está brilhando, mas ela ainda não acredita. É aquela pessoa que tem uma boa profissão, é aquela pessoa que tem uma boa saúde, é aquela pessoa que aparentemente está bem na vida, mas está em um relacionamento tóxico. É aquela mulher que é um mulherão, gostosa, sarada, estudada, mas fica com o Jurandir cracudo, porque ela não tem aquela autoconfiança. E ao contrário também. Então é aquela pessoa que é independente, mas tem o medo. E todo mundo, ou a maior parte das pessoas, vão ter uma fixação. Não é para você achar que você é um ser todo traumatizado. Ai meu Deus, eu tô todo traumatizado, meu Deus, ferrou. Não tem mais solução para minha vida. Não. Não é isso. É só a gente aqui analisando, falando, e você vai identificando o que tem aí dentro de você, o que faz sentido com você, e ir trabalhando, tá? E ir trabalhando. E o autoabandono, ele acontece muito por conta disso, para a pessoa tentar sustentar. Então a pessoa ela quer sustentar. Muitas das vezes é uma pessoa que veio de uma família disfuncional. É porradeiro dentro de casa, é o pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, os irmãos batendo nos outros, e não sei o quê, e é droga, é bebida, é aquela coisa. Violência física, emocional, psicológica, espiritual, tudo que tiver de ruim você pode encontrar nessa família, ou alguns desses aspectos, às vezes mais ou às vezes menos. Então essa pessoa, muitas das vezes, na vontade, no anseio de manter uma estrutura, de manter uma família, de manter uma árvore para ela única, que dê frutos, que dê sombra, que acolha, que a nutre, ela fica fazendo o quê? Se abandonando. Ela se abandona para poder cuidar de uma outra árvore que possivelmente dará frutos para ela. Então pode ser aquela mãe que quer que os filhos dê para ela aquilo que ela nem deu. Às vezes ela não deu nada para aquela criança, muito mal educação. Mas ela acha que o filho tem que dar alguma coisa para ela, deve alguma coisa para ela. Pode se tornar também, nesse caso aqui já é outro aspecto, tá? Então vocês vão aí fazendo o filtro. Mas o que eu queria dizer? O autoabandono. Então é aquela mulher que ela deixa de se cuidar, ela deixa de falar o que ela sente, o que ela pensa, ela deixa de fazer o que ela gosta,
para poder cuidar de outras pessoas, para cuidar do filho de forma excessiva, do marido, da mãe, da amiga, do patrão. Então ela se abandona na esperança que uma outra árvore a cuide, a ajude, dê para ela aquela segurança que ela mesma não consegue se dar. Então, gente, já dos 2 anos até aproximadamente 4 anos de idade, a criança ela já está vivendo a fase anal. E nessa idade a criança ela vai aprender sobre controles, limites, dizer sim, dizer não. É nessa fase que a criança ela começa a se entender. Então ela também começa a se reconhecer como indivíduo. E é nessa fase que a criança começa a aprender sobre limites, sobre não, sobre o corpinho dela. Então é nessa fase que a gente vai começar a introduzir alguns outros tipos de ensinamento. Ensinar essa criança a ter independência. Então é nessa idade que você começa a perguntar: você quer suco de mamão? Você quer suco de laranja? Então você já começa a dar algumas opções de escolha para essa criança. Então tudo vai mudando. O mundo dessa criança começa a acontecer. E essa criança começa a se relacionar com o mundo. Nessa idade a criança já vai aprender sobre autonomia. Então é nessa idade que você deixa a criança ali sentada no troninho dela sozinha. É nessa idade que você finge que você se escondeu, que a criança está ali sozinha. Então é nessa idade que a criança começa a aprender. Começa a introdução alimentar. Então ela começa a se alimentar sozinha. Então ela começa a se sentir mais forte, mais confiante, mais criadora da sua própria história. E é nesse momento que a gente precisa ensinar o poder das escolhas, da autonomia para a criança. E é nessa idade também que a criança vai começar a aprender que toda ação tem uma consequência. É nessa idade que ela vai aprender que se ela não se controlar, se ela não se autorregular, prejuízo para ela. Então, nessa idade a criança começa a aprender a socializar. Nessa idade nós vamos aprender sobre prender, sobre soltar, sobre decidir, sobre dar ou sobre reter. A criança está vivendo seu desfraude, uma fase crucial e muito importante para a criança e que reflete na nossa fase adulta. Então, nessa idade, o que a criança tem de valor são as fezes dela, as fezes e as urinas. Então, esse é o poder da criança no momento. É a moeda de troca que ela tem com o mundo. É isso daí. E ela vai usar essas moedas de troca com quem? Com os pais, com os cuidadores. Então, essa criança ela pode, se na fase do desenvolvimento oral, se ela não se sentiu muito segura, ela pode ter prisão de ventre. Então, uma criança que tem dificuldade, tem o intestino preso. É nessa idade onde a criança pode se tornar agressiva ou muito passiva. Nessa idade, o que acontece? Para um bom funcionamento da casa, a criança ela precisa cooperar. Ela precisa estar em harmonia ali com os pais. Então, vamos supor, essa criança ela já está ali com seus 4 anos de idade, essa criança já está começando a usar só a cuequinha ou a calcinha para poder, aprender a ir deixando as fraldas. E essa criança, ela começa a se tornar uma criança agressiva. Ela não quer defecar, isso aumenta a agressividade dela. Essa criança, ela começa a morder, que é um sinal da agressividade dela. Por quê? Porque essa criança ela não está conseguindo interagir muito bem com o mundo, com o que está acontecendo. É uma criança insegura, é uma criança medrosa, é uma criança que você vai ter dificuldade de deixar ela na creche, na escola. E é nessa fase que as crianças podem ou não se tornar mimadas. Já começa a mimar dessa fase. Se a criança ela defeca em local errado e os pais não corrigem,
não ensina limite, não ensina que a criança tem que ir pro piniquinho, porque o local é no pinico. Mas também, se não der tempo, chegar lá, tá tudo bem também, o mundo não vai acabar por conta disso. É onde a criança aprende a esperar, porque daí ela senta lá, né, para fazer as necessidades dela, e depois o que ela faz? Acabei. Só que entre o acabei e a necessidade dela existe um intervalo. Às vezes os pais estão lavando a louça, comendo, fazendo qualquer outra coisa, então aquela criança ela vai ter que esperar. Ela vai ter que esperar mesmo depois que ela tenha feito a necessidade dela. Ela vai ter que esperar para ir até o local determinado para fazer a necessidade dela. Então, se ela não quiser esperar, tá tudo bem. Só que daí ela vai ficar suja. Ela vai ficar suja, ela vai ter problemas. Então, é nesse momento que a pessoa começa a aprender quando ela tem que ceder, quando ela não tem que ceder. Aprende a ter limite, a ter controle. Aprende que a vida não é só um morango, não é só uma mamadeira. Mas nós vamos falar mais sobre essa fase anal quando formos falar sobre o chakra sacro, porque eu acredito que vai fazer mais sentido quando for o assunto relacionado ao chakra sacro. Então, pessoal, vocês me dizem aí o que vocês estão achando dos vídeos. E outra coisa, depois nós vamos fazer tudo bem separadinho, tá? E com outros aspectos da nossa vida. Eu acho bem interessante. E agora eu vou ensinar para vocês como fazer a harmonização desses chakras de forma caseira, de forma pessoal, sozinho. E outra coisa interessante para falar sobre esse chakra, eu sempre vou ter uma coisa para falar. Gente, você pode fazer uma harmonização do chakra, né? Eu, inclusive, trabalho com esse tratamento dos chakras, eu faço a mesa radiônica do chakra. Você pode fazer, sim, uma mesa radiônica, uma cristalterapia, tudo isso para poder harmonizar os seus chakras. Uma acupuntura, inclusive, eu indico muito quando a pessoa tem dificuldade de harmonizar esses chakras. Só que isso é uma coisa que você tem que cuidar sozinho. Então, cuidar dos chakras é um exercício diário. Eu tenho aqui, né, essa questão do meu chakra laringe. Então, é diário. É diário. Só um dia não resolve, só ir na acupuntura não resolve. Tem que parar de fumar, já ajuda a resolver. Mas já é outra história. Cada um com a sua bengala. E isso também é importante, gente. Vocês saberem aí qual que é a sua bengala, tá? O que você faz para poder fingir que isso aqui não existe, que esse problema não existe. Então, autoconhecimento também é sobre conhecer os nossos defeitos. Então, vamos a fundo nas nossas raízes, nas raízes dos nossos problemas. Sem medo, sem julgamento. Porque, às vezes, nós nos julgamos. A gente acha que tem um monte de gente nos julgando. O pessoal tá nem aí. O pessoal tá vivendo a vida deles, resolvendo os BO deles. Tem gente que tá prestando atenção, mas aí... fazer o que, né? Ser diva é assim. Sempre vai ter alguém prestando atenção na sua vida. Então, para você cuidar desse chakra, você pode usar cristais. Se você quer desimpregnar esse chakra, você pode usar a jasper, que faz essa limpeza. A ônix, que faz uma limpeza do chakra raiz. Se você quer potencializar esse chakra, você pode utilizar óleos essenciais. Temos o óleo essencial de alecrim, tem um óleo essencial de manjericão. O óleo essencial de manjericão é ótimo. Você pode tomar chá de manjericão, chá de alecrim. Vai te ajudar a manter esse chakra harmonizado. Mas uma técnica que eu acho muito boa é a técnica do aterramento.
Então você põe os seus pés no chão, na terra, barro mesmo. Vai fazer uma caminhada na terra, na grama, põe as mãos na terra se você mora em um apartamento, tem uma plantinha, uma mini horta para você, vai te ajudar. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe sua curtida. Se teve alguma coisa que você não entendeu, fale aqui, Jéssica. Isso daqui eu não entendi. Explique, que eu explicarei, tá? Eu responderei. E deixe sugestão para mais vídeos. Tchau!